Eu queria falar um pouco como a genealogia já vem interferindo na minha vida nos últimos anos, como mudou um pouco a minha relação com a história familiar. Ainda falta mais de um mês para o Natal, mas eu sinto que o vídeo de hoje tem algo natalino. É uma proposta de falar um pouco sobre família, sobre relações familiares, de um modo peculiar e muito particular, mas eu acho que você pode se interessar. Então, eu queria comentar um pouco com vocês a minha percepção de mundo diferente e como eu passei a adotar alguns métodos, algumas providências, né, que valorizam muito mais os meus ascendentes, que valorizam muito mais a minha relação familiar, os meus ascendentes, desde que eu comecei a fazer essa pesquisa. E eu queria mostrar para vocês, esse não é um vídeo onde eu quero ter uma intenção de fazer merchan, mas aproveitando, eu tenho um projeto paralelo como escritor, tem um canal que eu vou deixar na descrição, também deste meu livro, é um livro que fala de futebol, não é um livro sobre o tema genealogia, mas eu queria mostrar para vocês, este é o primeiro livro físico que eu publico com editoras, né, com uma editora. Anteriormente eu publiquei de maneira alternativa, né, um trabalho sozinho, um e-book na Amazon, o Luau do Silêncio. Se você se interessar no meu outro canal, se você se interessar, tá tudo na descrição, mas não é esse o foco. E eu queria mostrar para vocês algo e propor uma reflexão, que aqui nos agradecimentos, eu vou ler rapidamente para vocês. Agradeço em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de escrever essa obra. Em segundo lugar aos meus pais, pelo esforço e dedicação, enfim, pelo apoio que você tem aos pais. E em terceiro, a memória dos meus avós. E aqui eu falo o nome dos 4 avós, enfim, Antônio e Ari, Antônio e Olívia, Ari e Mariana. E por que eu queria falar isso com vocês? Porque é algo interessante. Quando nós nascemos, na nossa certidão e nas certidões em gerais, em vias normais, na maioria dos casos, né, a menos que haja um ponto muito específico, uma exceção, na nossa certidão de nascimento aparece o nome que nós vamos ser registrados, o nome dos nossos pais, principalmente em ter o teor, você vai ter profissão dos pais, endereço, onde nasceram, isso é comum, e também o nome dos avós, neto paterno ou neta paterna de fulano de tal, neto paterno, neto materno ou neta materna de fulano de tal, ponto. Isso é comum, isso acontece sempre. Só que a grande questão, e é até curioso, é que quando nós casamos, quando nós morremos, na certidão de óbito, na certidão de casamento e em documentos em gerais, já não consta mais o nome dos avós, né? Então é impressão simbólica que aos poucos, se a gente não fazer nada para mudar isso, o elo vai sendo perdido. Isso acontece inúmeras vezes. O elo vai sendo perdido e aí você sempre vai ter o nome dos pais na maioria dos documentos, mas em geral as pessoas não vão saber quem foram seus avós. E é engraçado isso. E isso vale para a família em geral, para os primos, para todo mundo que vai se distanciando. Aí você vai constituindo nova família, seus filhos, caso você tenha, seus descendentes vão constituindo novas famílias e aquele elo lá de cima da árvore vai se perdendo, cada vez mais vai se distanciando. E é simbólico isso, quer dizer, o nome dos meus bisavós não está em nenhum documento meu. Se eu quiser o nome dos meus bisavós, e aí falando em termos de certidões ou de documentação, de registros, eu preciso procurar ou o nascimento do meu pai ou o documento dos meus avós, e assim sucessivamente. Cada vez mais esse elo vai se perdendo. E é bem curioso, é bem peculiar isso para mim, porque a gente vai se afastando das nossas origens. É comum, funciona assim com todo mundo. Mas eu acho interessante, por que eu resolvi pôr o nome dos meus avós? Porque os meus pais
de certa forma todo mundo vai saber quem são. Quem me conhece sabe quem são meus pais, sabe pelo menos o nome, eu tenho uma noção. Os avós não. Então eu queria, neste livro, e é uma postura que eu pretendo adotar em todas as publicações que eu tiver, agradecer o nome dos meus avós, os 4 avós. Claro que poderia até, num livro de genealogia, inclusive poderia citar nome de bisavós, trisavós, tetravós, outros parentes, seria interessante. Mas também, para não estender muito, dos 4 avós. Então eu acho que isso é engraçado, essa distância, mesmo na linha vertical, que você vai ficando cada vez mais afastado de suas origens, até não saber quem são seus ascendentes. Talvez muitos não saibam o nome dos seus bisavós. Eu sei o nome dos bisavós, dos meus trisavós, tetravós, mas chega uma hora, mesmo eu que já estou aí com pesquisa, que você barra, que você não tem noção. E é interessante, talvez, de alguma forma, você tentar registrar essa origem, ou tentar ao máximo não perder o elo. De certa forma eu tentei fazer isso nessa obra. Então era só um exemplo para vocês, é um vídeo curto, com uma edição até mais simplória, mas para vocês entenderem, e já para tentar entrar no espírito de Natal, já está encerrando novembro, né? E é isso aí, valeu!